Olá, pessoas. Tudo bem com vocês? Vamos a mais um dia de trabalho, a mais um dia de estudo, a mais um dia de esforço nessa luta para vencer esse período difícil para o nosso país, mas que vai ser de grande aprendizado para todos nós. Ok? Eu vou dar uma aula hoje sobre interações interatômicas, mais especificamente sobre ligação iônica. Ok? Interação interatômica é aquilo que o pessoal popularmente conhece como ligação química, ok? Uma ligação química ela consiste em forças de atração entre núcleo, que é positivo, prótons, e os elétrons, que são negativos, e forças de repulsão entre os elétrons e entre os núcleos e os núcleos. Quando a força de atração supera a força de repulsão, você tem os átomos unidos, os átomos ligados, formando uma substância química. Ok? Tende a estabilizar a substância. Uma ligação química tem por função fazer com que a substância complete sua última camada, complete a camada de valência, chegue à estabilidade, que seria o estado de menor energia possível. O que para a maioria de vocês é conhecido como teoria do octeto, tá? Mas em que uma outra oportunidade a gente vai falar um pouquinho mais sobre a teoria da ligação de valência, que explica melhor todo esse processo, ok? A ligação química, ela não é sempre igual, ela depende do tipo de elemento que está envolvido no processo, tá? Então, cada elemento, devido ao seu comportamento, ele pode modificar o processo de ligação. A gente poderia dividir todos os elementos que existem na natureza em três grupos. Presta atenção, três partes: metais, não metais e gases nobres. O que é um metal? Né? O que seria classificado como um metal? Metal, ele tem normalmente de 1 a 3 elétrons de valência. E como você se baseia na teoria do octeto, e o elemento deveria chegar a 8 para se estabilizar, se o elemento tem 1 elétron, para chegar a 8 ele precisaria ganhar 7. Mas ele também tem a opção de perder 1. Entre perder 1 e ganhar 7, é mais fácil perder 1. Se ele tiver 2 elétrons, as opções são as mesmas. Perder 2, que é o que ele tem, ou ganhar o que falta para chegar a 8, para completar a camada, que seriam 6. Ok? O que é mais fácil, perder 2 ou ganhar 6? Perder 2. Se ele tem 3, as opções são perder o que ele tem, perder 3, ou ganhar o que falta para 8, ganhar 5. É mais fácil perder 3. Então, eu espero que você tenha entendido que, para o metal, a tendência é sempre a mesma. A tendência é sempre perder elétrons. Então, marquei até em vermelho aqui para você, ó, que o que define o metal é a sua tendência de perder elétrons. Ok? Quando o elemento efetivamente perde elétrons, ele adquire carga positiva. E aí ele forma um íon chamado cátion. O cátion é um íon de carga positiva gerado quando um átomo perde os seus elétrons. Beleza? Segunda hipótese é um não metal. O não metal tem um comportamento oposto ao metal. O não metal é um elemento que tem de 5 a 7 elétrons de valência, e como a gente já definiu, o elemento pode perder o que ele tem ou ganhar o que falta para chegar ao octeto, ganhar o que falta para chegar a 8. Se ele tem 5, as opções são perder 5 ou ganhar o que falta para 8, ganhar 3. Se ele tem 6, as opções são perder o que ele tem, perder 6 ou ganhar o que falta para chegar a 8, ganhar 2. Tá? É sempre mais fácil o que for menor. Se eu tenho 5, as opções são perder 5 ou ganhar 3. É mais fácil ganhar 3. Se eu tenho 6, as opções são perder 6 ou ganhar 2. É mais fácil ganhar 2. Se eu tenho 7 elétrons, as opções são perder 7 ou ganhar 1. É mais fácil ganhar 1. Então, percebemos que os não metais têm tendência a ganhar elétrons. Perfeito? Se ele tem tendência a ganhar elétrons, quando o elemento ganha elétrons, ele adquire carga negativa, ele forma um
ânion. Perfeito? Então eu disse para você que eu tenho 3 tipos de elementos. Metais, que é quem tem tendência a perder elétrons. Não metais, que é quem tem tendência a ganhar elétrons. E gases nobres. Gases nobres são elementos já estáveis, que já estão com o quinteto completo, já estão no seu estado de menor energia. Consequentemente, nas condições ambiente, esses elementos não reagem, eles não participam de reações, eles não se ligam a ninguém nas condições ambiente, ok? Aí você deve estar se perguntando, senhor, mas aqui ó, vai até 3 elétrons, e aqui começa com 5. Cadê os 4 elétrons? Os elementos que têm 4 elétrons, eles têm uma tendência numérica igual a perder ou a ganhar elétrons. Só numérica, tá bom? Se ele tiver 4 elétrons nas camadas mais internas, mais próximas ao núcleo, ele terá uma tendência a ganhar elétrons. Lembre-se que camadas próximas ao núcleo estão muito atraídas pelo núcleo, tem uma atração muito intensa. Então, se o núcleo exerce uma atração muito grande sobre as primeiras camadas, ele tende a puxar novos elétrons para dentro. Então, se eu tiver, por exemplo, o carbono, que tem 4 elétrons na segunda camada, o silício, que tem 4 elétrons na terceira camada, o germânio, que tem 4 elétrons na quarta camada, eles terão comportamento de não metal. Eles terão tendência a ganhar elétrons, puxar novos elétrons para dentro. Agora, se eu tiver elementos com elétrons em camadas ainda mais distantes do núcleo, como o estanho, que tem 4 elétrons na quinta, o chumbo, que tem 4 elétrons na sexta, esses elementos terão tendência a perder elétrons, porque seus elétrons estão muito distantes do núcleo. E aí, eles serão classificados como metal, serão um comportamento de metal, ok? Espero que você esteja entendendo. Se você está curtindo o vídeo aí, divulgue o canal para os seus amigos. Clique no sininho das notificações para que você possa receber notificações toda vez que eu postar vídeos novos. Nesse período de Covid-19, eu vou estar postando muitos vídeos, porque a gente tem que assistir os nossos alunos, para que eles possam ter acesso ao conhecimento, já que eles não podem ter aulas presenciais. Como eu tenho 2 tipos de elementos, metal e não metal, eu posso ter 3 combinações possíveis. A ligação iônica, aquela que une o metal ao não metal. A ligação covalente, aquela que une apenas não metais, eu terei só não metais na estrutura. E a ligação metálica, que eu terei um metal ligado a outro metal. Ok? Neste vídeo eu vou falar especificamente sobre ligação iônica, ok? Uma ligação iônica é aquela onde eu tenho um metal, que é o elemento que tem tendência a perder elétrons, e um não metal, que é o elemento que tem tendência a ganhar elétrons. Então a ligação iônica ela ocorre por transferência definitiva de elétrons. O metal vai perder, o não metal vai ganhar o elétron. O metal vai formar um cátion, o não metal vai formar um ânion. E aí eu terei atração muito intensa entre esses 2 íons de cargas opostas. Ok? Como essa atração entre os íons de cargas opostas é muito intensa, os metais tendem a ter alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, tendem a ser quebradiços, eles tendem a não conduzir corrente elétrica no estado sólido, mas conduzir quando você separa os íons, ok? E são todos sólidos à temperatura ambiente. Então, vou começar por um exemplo, vou fazer alguns exemplos, tá? Começando do mais simples e caminhando para o mais complexo. Então, a primeira hipótese é sódio. Número atômico 11 será distribuído como um S2, a primeira camada com 2 elétrons, 2S2, segunda camada com 2 elétrons, 2P6, ainda na segunda camada eu vou pôr mais 6 elétrons, 3S1, terceira camada com 1 elétron. Percebo assim que na última camada, na camada mais externa, o sódio tem apenas 1 elétron.
Com o elétron, as possibilidades são perder o que ele tem, perder 1, ou ganhar o que falta para 8, ganhar 7. É mais fácil perder 1. Portanto, com o elétron de valência, o sódio é classificado como um metal, né? Ele é um metal alcalino. O outro elemento, aliás, o sódio neutro, ele tem 11 prótons, está aqui o seu número atômico, 11 prótons. Ele tem 23 de massa. 23 de massa, que é próton mais nêutron, menos os prótons, dá 12 nêutrons. E como ele está neutro, como ele é um elemento nesse caso, ele tem o mesmo número de prótons e de elétrons. Ele tem 11 elétrons. Ok? Esse é o nosso átomo de sódio. Agora vamos fazer o cloro, que vai se ligar ao sódio. 17 prótons e, consequentemente, 17 elétrons. Um S2, primeira camada com 2 elétrons. 2S2, segunda camada com 2 elétrons. 2P6, ainda na segunda camada, mais 6 elétrons. 3S2, 2 elétrons na terceira camada. 3P5, 5 elétrons terminais para o cloro. Perceba que o cloro na última camada, que é a terceira camada, tem um total de 7 elétrons. Opções para ele, com 7 elétrons de valência, perder o que ele tem, perder 7, ou ganhar o que falta para chegar a 8, ganhar 1. Entre perder 7 ou ganhar 1, é mais fácil ganhar 1. Portanto, o cloro é classificado como um não metal. E então agora vamos às características do elemento cloro, ok? O elemento cloro tem número atômico 17, 17 prótons. Número de massa para esse isótopo do cloro aqui é 35. 35, que é o número de prótons mais nêutrons, menos os prótons, 17, dá 18 nêutrons. Ok? Como ele não tem carga, ele tem 17 elétrons, o mesmo número de prótons e de elétrons. Como eu vou ligar os dois elementos, e um tem tendência a perder e o outro tem tendência a ganhar, eu vou formar os seus íons. Então, o sódio vai perder um elétron para o cloro. Quando o sódio transfere um elétron para o cloro, ele deixa de ser neutro. Ele passa a ser um íon positivo, porque ele perdeu um elétron. Ele tinha 11, vou voltar aqui para você visualizar. Ele tinha 11 elétrons, aí ele perdeu um elétron para o cloro, ele passou a ter 10 elétrons. Como ele continua tendo 11 prótons, 11 cargas positivas, e agora ele só tem 10 elétrons, ele passa a ter uma carga positiva. Já o cloro, que era neutro, ganhou um elétron. Se ele ganhou um elétron e tinha 17, ele passa a ter 18 elétrons e adquire uma carga negativa. Está vendo agora que eu tenho dois íons de cargas opostas? O sódio mais e o cloreto. Íons de cargas opostas, os opostos se atraem. Quando eles se atraem e se aproximam, uma carga positiva anula uma carga negativa. Cargas iguais de sinais opostos se anulam. E eu passo a ter a substância neutra, cloreto de sódio. Ok? Tá entendendo? Espero que sim. Espero que eu esteja ajudando você no seu aprendizado, tá? E que a gente continue essa parceria por muito tempo. A gente vai continuar para um exemplo um pouco mais complexo agora, tá bom? No exemplo 2, o examinador pede que você associe alumínio e enxofre. Faça as ligações entre enxofre e alumínio e determine o tipo de ligação que foi efetuada, ok? A gente vai seguir o mesmo procedimento. Primeiro, distribuir os elétrons do enxofre, 16. Então tá aí a distribuição do enxofre, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p4. Verifique que aqui, ó, na terceira camada, o enxofre tem um total de 6 elétrons, ok? Total de 16. Na última camada, que é a terceira camada, ele tem 6 elétrons. 6 elétrons, opções, perder o que eu tenho, perder 6,
ou ganhar o que falta para 8, ganhar 2. Mais fácil, ganhar 2. Então, o enxofre é um não metal. Alumínio, mesma coisa, vou fazer a distribuição do alumínio e descobrir que na última camada, na camada de valência, o alumínio tem 3 elétrons. Opções, perder o que ele tem, perder 3, ou ganhar o que falta para 8, ganhar 5. É mais fácil, perder 3. Então ele é um metal. Perfeito? Vamos fazer uma análise disso. O alumínio vai perder 3 elétrons, vai ficar positivo. O enxofre vai ganhar 2 elétrons, vai ficar negativo. Mas como é que eu faço para o alumínio perder 3 elétrons e o enxofre ganhar apenas 2 elétrons? Você está percebendo que isso aqui, ó, se eu aproximar esses dois íons, eu não vou ter um equilíbrio de cargas, correto? Então, para equilibrar as cargas, nós vamos trocar os valores. Pegar esse 3 do alumínio, levar para o enxofre. Pegar esse 2 do enxofre e trazer para o alumínio. Transformar as cargas em índices. Agora eu tenho 2 alumínios. Cada alumínio perde 3 elétrons. 2 alumínios. Se cada alumínio perde 3 elétrons, eu perdi um total de 6 elétrons. E 3 enxofres. Cada enxofre ganha 2 elétrons. Então, 3 enxofres ganham 6 elétrons. O alumínio perdeu 6, o enxofre ganhou 6, o saldo é 0. Está perfeitamente correto. Se você teve alguma dificuldade para entender isso aí, eu vou diagramar isso de uma maneira um pouco mais tranquila para você. Então presta atenção. O alumínio tem 3 elétrons na última camada, o enxofre tem 6 elétrons na última camada. O alumínio tem que perder os elétrons e o enxofre tem que ganhar os elétrons. Então o alumínio transfere um elétron para o enxofre. O alumínio adquire uma carga positiva e o enxofre uma carga negativa. Transfere outro elétron para o enxofre. O alumínio adquire 2 cargas positivas, perdeu 2 elétrons. O enxofre adquire 2 cargas negativas, ganhou 2 elétrons. O enxofre estabilizou, está estável, está com 8 elétrons na última camada. O alumínio não, ele ainda tem um elétron a ser perdido. Como o alumínio tem que perder elétrons e quem vai ganhar elétrons é o enxofre, eu vou precisar de um outro enxofre. Com 6 elétrons na última camada. O alumínio vai perder o seu elétron para o enxofre, vai adquirir carga positiva e o enxofre vai adquirir carga negativa. O alumínio perdeu os 3 elétrons da última camada, ele perdeu isso aqui, ó. Aí ele ficou com a última camada sendo a segunda, que está com 8 elétrons. Então esse alumínio ficou estável. Esse enxofre não. Tá vendo que ele ganhou um elétron, está com 7? O enxofre precisa ganhar um elétron. Ganhar de quem? Do alumínio. Então vou precisar de um outro alumínio que vai perder o elétron para o enxofre. Perdendo o elétron vai ficar positivo, o enxofre vai ficar negativo. Perceba que o enxofre ganhou 2 elétrons, adquiriu 2 cargas negativas, está com 8 na última camada, está estável. O alumínio não. Então, vou precisar de outro enxofre para ganhar os elétrons do alumínio. Transfiro um elétron, o alumínio fica positivo mais uma vez, o enxofre fica negativo mais uma vez, ninguém estabilizou. Transfiro o segundo elétron. O alumínio perdeu os 3 elétrons, está com a última camada sendo a 2, com 8 elétrons. O enxofre ganhou 2 elétrons, está com 8 na última camada, todo mundo estável, ligação perfeita. Eu usei 2 alumínios, como a gente já havia previsto, e 3 enxofres, ok? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Os meus alunos aí, eles têm o meu WhatsApp. Se você curtiu o vídeo, divulga para os seus amigos, tá? Continue acompanhando o canal, acione o sininho das notificações. Se você gostou do vídeo, clica aí no gostei, tá bom? E a gente se encontra brevemente. Um bom estudo para você, um grande abraço.